Vamos falar sobre cobertura de código? No vídeo de hoje a gente vai aprender a ver cada uma das linhas que foram executadas pelos nossos testes. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e a gente tem batido um papo super legal sobre testes aqui no canal. Inclusive eu vou deixar uma playlist aqui para você relembrar tudo que a gente já viu. E no vídeo anterior eu comentei sobre um conceito chamado de cobertura de código. Então hoje vamos falar exatamente sobre isso, o que é cobertura de código. Antes da gente continuar, vamos dar uma olhada para relembrar como está nosso projeto. A gente tem aqui 3 classes. Uma, que é a pessoa, nós temos a segurança da balada, que deixa a pessoa entrar ou não, baseado numa data, e nós temos um exportador de pessoa em XML. São classes super simples, e nós temos alguns testes aqui. A gente tem o backup das classes de teste do past, que a gente moveu para cá para falar sobre o infection, e a gente tem aqui os testes do PHP Unit. Então, se eu rodar simplesmente um vendor bin PHP Unit, eu só vou ter esses testes sendo executados. Então, show de bola, a gente tem nossos testes passando. Agora o que eu quero saber é quais pedaços de código ou quanto do nosso código está realmente sendo executado pelos nossos testes. E a gente tem várias formas de ver isso, só que esse conceito de ver quais códigos, quais linhas ou quais arquivos ou alguma coisa, então quais códigos estão sendo executados pelo nosso teste, esse é o conceito de cobertura de código. Então a forma mais simples da gente ver isso usando o PHP Unit é através da opçãozinha Coverage Text. Isso aqui vai cuspir pra gente, ou seja, vai jogar aqui direto na linha de comando uma informação sobre a cobertura de código, só que bem resumida, de forma que a gente consiga ver direto no terminal. Só que quando eu executar isso daqui, eu espero ver um errinho. Olha só, ele diz que eu preciso passar uma dessas informações aqui. Então vamos entender o que isso quer dizer. O PHP Unit é um framework de testes. O PAST é um framework de testes. E existem vários outros. O que eles fazem é executar nosso código, verificar a saída, etc. Agora, quem coleta informações de qual código foi executado, qual linha ou alguma coisa assim do tipo, não é o PHP Unit, não é o PAST, é alguma outra ferramenta. E em PHP, nós temos algumas ferramentas que fazem isso. Nós temos o Xdebug, que é o mais famoso. Ele é uma ferramenta para fazer profiling, para fazer debug, para fazer cobertura de código. Nós temos o pcov, que é específico para gerar cobertura de códigos. Inclusive, ele acaba sendo mais rápido em alguns momentos. E nós temos o phpdbg, se eu não me engano, que é uma ferramenta mais oficial, vamos dizer assim. É como se fosse uma ferramenta direto da linha de comando que ajuda com isso também. Só que por ser o mais famoso, eu tenho aqui instalado já nessa minha máquina do Docker o Xdebug. Então é o Xdebug que a gente vai utilizar. Só que qualquer um dos outros serviria. Se eu vou utilizar o pcov, eu preciso ver na documentação do pcov como habilitar ele para gerar aqui a cobertura de código. Já com o Xdebug, eu preciso ou ter essa entrada no meu PHP ini ou definir essa variável de ambiente. Então, isso aqui vai ser mais rápido. Basta eu copiar e colar aqui no comando antes de executar. Ou seja, antes de executar o PHP Unit, isso aqui vai ser definido como variável de ambiente e o Xdebug vai saber ler isso. Então ele vai assumir como modo de operação a geração de cobertura de código. E aí ele vai analisar tudo que foi executado, o que não foi, para o PHP Unit pegar essa informação e aí formatar para a gente usando esse coverage text. Agora sim, quando eu executo, repara que a gente tem algumas informações aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Nós temos aqui o relatório de cobertura de código. Então nós temos um summary, um resumo. E aqui ele informa que 66% das nossas classes estão bem cobertas. 66% dos métodos estão bem cobertos. 85% das linhas de todos os nossos códigos foram executadas. E aqui com um pouquinho mais de granularidade. Então o exportador de pessoas em XML teve 100% dos métodos e 100% das suas linhas executados. Já a pessoa teve apenas 33% dos métodos executados. Só que isso já corresponde a 75% das linhas. Então repara que a gente tem bastante informação aqui. Só que isso sozinho não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Essas informações aqui dizem para mim um percentual, um número, mas como eu sei como atacar um problema, caso exista um problema? Por exemplo, pessoa só tem 33% dos métodos cobertos. Quais são esses métodos? Quais são cobertos e quais não estão cobertos? Então a gente precisa de mais detalhes. E é justamente para esses cenários, ou seja, todo o cenário real, quando a gente quer mais detalhes, que a gente vai utilizar outras abordagens. Então nesse vídeo eu vou mostrar mais duas. A primeira, e é a mais recomendada para todo mundo, é configurar aqui no PHP Unit alguma forma de cobertura de código. Quando a gente rodou aquele comando past init,
ele já criou esse PHP Unit pra gente, e nesse arquivo ele já adicionou essa informaçãozinha aqui de coverage. O que essa seção faz? Ela informa, olha só, eu quero permitir que o PHP Unit leia os detalhes de cobertura de código. Eu quero que o PHP Unit chame algum driver de cobertura de código, seja o Xdebug, seja o pcov ou qualquer outro. Então essa entrada de coverage informa isso para o PHP Unit. Aqui em include, a gente informa para ele, olha só, esses diretórios você pode analisar para ver quais linhas foram executadas, quais métodos foram executados. Então eu não tenho um diretório app, eu só tenho src, então eu vou tirar esse daqui. Agora, eu preciso informar, eu posso informar na verdade, o formato em que o PHP Unit vai gerar esse relatório pra gente. Então a gente pode utilizar a tag report. E aqui a gente pode informar muita coisa, bastante coisa mesmo. Eu posso informar, por exemplo, que eu quero armazenar essa saída em texto, igual a gente fez na linha de comando, só que para um arquivo, por exemplo, coverage.txt. Só que a gente já viu que esse formato não traz tanto detalhe. Então, se a gente quisesse, por exemplo, usar algum outro programa que lesse as informações, esse relatório de cobertura, nós temos alguns formatos aqui de Clover, Crap4j, XML ou até em PHP, para outras ferramentas lerem esses dados e analisarem, gerarem outras métricas, etc. Só que o que eu quero ver é num formato que eu, Vinícius, eu, ser humano, entenda. Então eu vou utilizar esse formato de HTML. E eu vou salvar aqui na pasta Coverage. O PHP Unit, se tudo der certo, vai criar essa pasta pra gente. Então, dentro de uma pasta Coverage, vai existir um projeto em HTML que vai ter as informações de cobertura de código. Então, vamos lá, executar de novo. Posso até retirar esse Coverage Text aqui. Então, repara que agora eu só estou executando o PHP Unit, informando essa variável de ambiente para o Xdebug poder trabalhar, mas de novo, isso poderia estar no php.ini. Então quando eu executo isso aqui, eu espero ver só um resultado de teste normal, só que aqui eu tenho uma pasta coverage e eu tenho aquele arquivinho de texto coverage, com as mesmas informações que a gente viu na linha de comando. Só que isso aqui a gente já conhece, então não vou passar por aqui de novo. Vamos dar uma olhada nesse projeto. Então eu vou clicar aqui em Index, botão direito, Open in Browser, e vou abrir no meu navegador padrão. E deixa eu dar um zoom para você ver um pouco melhor. E repara que aqui eu tenho algumas informações bem interessantes. Então olha só, eu tenho algumas cores. E eu já vi que exportador de pessoa em XML e segurança da balada estão com cobertura alta. E aqui a gente tem uma legendinha. Então entre 90% e 100% foi executado pelos nossos testes. Já pessoa está com uma cobertura um pouco pior. Então eu vou clicar aqui e olha só o que interessante. Eu tenho exatamente o que foi executado e o que não foi. Quais linhas foram exercidas, quais linhas foram executadas e quais não foram. Então, por exemplo, eu sei que o método nome não está sendo chamado por nenhum teste. Só que é aí que entra o ponto, a beleza da cobertura de código, a necessidade da cobertura de código. Olhando para esse método aqui, é um método que simplesmente retorna uma propriedade, é um puro getter. Ele precisa ser testado? Ele tem alguma regra de negócio que realmente seja crítica, que eu precise testar e garantir o funcionamento? Porque se eu ficar testando esse tipo de método, métodos getters, o que eu vou estar testando é a linguagem, garantindo que ela retorna o tipo correto, que ela realmente retorna o valor e não está mentindo para mim. Então esse tipo de teste não agrega valor. Agora, baseado nesse relatório de cobertura de código, eu vi que nenhum teste meu está executando essa linha, onde a data é nula. Ou seja, em nenhum momento a gente entrou nesse if aqui. Então assim, com esse tipo de informação, a gente consegue colher feedback e pensar, opa, eu preciso criar um teste onde eu tento buscar a idade da pessoa sem informar a data. Só que aí eu te lembro de um detalhezinho. Nós tínhamos testes para pessoa, só que estavam escritos com past. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer esses testes de volta. Porque o infection, até onde eu sei, não funciona com past. Agora, a cobertura de código past já fornece pra gente com muita tranquilidade, afinal de contas ele é feito em cima do PHP Unit. Então, o past já sabe lidar com isso tudo e fornece pra gente cobertura também. Uma diferençazinha é que se eu quiser rodar o past e exibir aquela cobertura aqui na linha de comando, eu não vou utilizar o coverage text. Eu vou usar somente coverage, só isso. Com isso, teoricamente, ele vai exibir aqui para mim num formato um pouco diferente. Então aqui ele mostra a cobertura total do meu projeto e aqui com mais detalhes, o número de linhas que foi executado. Só que, se você repara, ele tem um pouquinho menos de detalhe do que o formato padrão do PHP Unit, mas ainda assim é bastante semelhante. Só que como ele lê aquele arquivo de configuração do php unit.xml, aqui o nosso coverage já foi atualizado. Então repara que aqui o nosso pessoa, ao invés de ter 33% dos métodos cobertos, agora tem 66%.
E se eu vier aqui na nossa cobertura e atualizar, repara que esse pedaço de código já foi coberto. Então o que não está sendo coberto, o que não está sendo executado, é esse método nome. E tudo bem não executar ele. Ele é um método muito simples. Eu, como ser humano, analisando isso aqui e não olhando só para números e métricas, eu sei que eu não vou gerar muito valor testando esse método isoladamente. Então, beleza, eu estou tranquilo, meu sistema, o meu projeto está com uma ótima cobertura de código. Embora os números isoladamente não queiram dizer muito, analisando de forma individual, eu vi que o que não está coberto não tem problema, não precisa realmente ser coberto. E aí você pode brincar um pouco mais aqui, ver os dados onde realmente está sendo tudo coberto, pode dar uma olhadinha aqui nesse dashboard para ver os gráficos que ele gera, mas basicamente essa é a ideia por trás de cobertura de código, só que eu disse que ia mostrar mais dois formatos. Então, já mostrei o da configuração, agora vamos ver um outro também muito interessante. Repara que aqui ele já identificou a logo do PAST, isso porque eu instalei um plugin. Esse plugin está no primeiro comentário, o comentário que está fixado lá no vídeo de teste, que eu vou deixar aqui. Mas, para eu executar os nossos testes, eu posso vir aqui e clicar aqui e rodar. E eu posso rodar isso gerando a informação de cobertura de código. Só que, dessa forma, eu vou rodar somente esse teste. Então, deixa eu descobrir como que eu rodo aqui. Eu vou vir em Run e vou rodar esse phpunit.xml, que é o nome da minha configuração, só que com cobertura. E como que a gente faz isso, Vinícius? Como que roda com essa configuração? Se você não tem configuração nenhuma e você tenta executar algum teste, quando você tenta vir aqui em Run, ele já vai pedir para você configurar as coisas no PHP Storm. Então, agora que meu PHP Storm já está configurado, porque eu já fiz isso antes, eu vou tentar rodar meus códigos gerando cobertura, rodar meus testes gerando cobertura. E o último detalhezinho é que o PHP Storm, ele já se integra com o Xdebug, então ele sabe como gerar cobertura de código, só que no Xdebug 3 veio uma modificaçãozinha. Então antes do Xdebug 3, ou seja, do Xdebug 2 para trás, era assim que a gente habilitava a cobertura. Então o PHPUnit já coloca essa configuração aqui. Só que agora é essa configuração que é necessária. Então como que eu fiz aqui no PHP Storm? Eu vim em Preferências. Aqui dentro de Preferências, eu vim em CLI Interpreter, ou seja, interpretador da CLI, e adicionei essa configuração aqui, de Xdebug Mode Coverage. Dessa forma, a gente tem o PHP Storm sabendo se comunicar com o Xdebug e ele gera aqui um relatório também bem tranquilo de cobertura de código. E aqui, como eu estou no modo de apresentação, está tudo muito grande, mas no modo normal você vai ver com mais facilidade. E se eu clicar aqui, eu posso ver a cobertura de cada uma das linhas. E se eu clicar aqui em pessoa, por exemplo, ele mostra aqui do lado, deixa eu minimizar aqui, ele mostra do lado se cada uma dessas linhas foi executada. Então, olha só, aqui em idade ele coloca verdinho porque esse método foi chamado. E em cada uma das linhas que foram executadas, ele bota uma corzinha verde. Já aqui no método nome, tem uma cor vermelha, esse método não foi executado. E essa linha aqui, por consequência, também não foi executada. Então a gente tem esse vermelhinho. Então, a ideia por trás da cobertura de código é simplesmente te informar quais linhas, quais métodos, quais classes foram executadas pelo seu teste. E, a partir disso, você toma decisões. Chegar a 100% de cobertura de código não deve ser sua meta. Simplesmente chegar a 100% por chegar a 100%. Aqui no nosso caso, a gente viu que o meu código não está 100% coberto. E o pedacinho que não está coberto é esse daqui. E, mais uma vez, eu levanto aquele questionamento. Será que eu preciso testar isso? E, na minha opinião, não, eu não preciso. Então, é nesses pontos que entra o fator humano, para a gente decidir o que fazer baseado nas métricas. Métricas são muito importantes, mas a gente não deve automatizar tudo. Certa parte da análise ainda vai ficar com o humano, pelo menos hoje em dia, quem sabe o que vai acontecer no futuro, mas eu sou humano, eu sei tomar a decisão de que isso aqui não precisa ser testado hoje. Então, recapitulando, esse é o conceito por trás da cobertura de código e eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. E se você gostou, não se esquece de inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber mais vídeos como esse.